Introdução ao estudo da anatomia parte 2. Nesta série de vídeos vamos apresentar a você uma introdução ao estudo de anatomia humana. Portanto, se você é novo neste canal, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações e ficar por dentro de todos os assuntos na área da saúde. Divisão do corpo humano. O corpo humano divide-se em cabeça, tronco e membros. A cabeça é dividida em duas partes, um crânio e feice. Uma linha imaginária passando pelo topo das orelhas e dos olhos é o limite aproximado entre estas duas regiões. O crânio contém o encéfalo no seu interior, na chamada cavidade craniana. A face é a sede dos órgãos dos sentidos da visão, audição, olfato e paladar. Abriga as aberturas externas do aparelho respiratório e digestivo. O tronco é dividido em pescoço, tórax, abdômen e pelve. O pescoço contém várias estruturas importantes. É suportado pela coluna cervical que abriga no seu interior a porção cervical da medula espinhal. As porções superiores do trato respiratório e digestivo passam pelo pescoço em direção ao tórax e abdômen. Contém também vasos sanguíneos calibrosos responsáveis pela irrigação da cabeça. O tórax contém no seu interior, na chamada cavidade torácica, a parte inferior do trato respiratório, as vias aéreas inferiores, os pulmões, o esôfago, o coração e os grandes vasos sanguíneos que chegam ou saem do coração. É sustentado por uma estrutura óssea da qual fazem parte a coluna vertebral torácica, as costelas, o externo, as clavículas e a escápula. Planos de delimitação e seção do corpo humano. Na posição anatômica, o corpo humano pode ser delimitado por planos tangentes à sua superfície. Tem-se assim: os planos verticais, que são o plano ventral ou anterior e o plano dorsal ou posterior. Os planos frontais, por serem paralelos ao fronte. Os planos laterais direito e esquerdo. E, finalmente, dois planos horizontais, um plano cranial ou superior e plano podálico ou inferior. O tronco isolado é limitado, inferiormente, pelo plano horizontal que tangencia o vértice do cóccix, ou seja, o osso que no homem é o vestígio da cauda de outros animais. Por esta razão, este plano é denominado caudal. Os planos de seção ou as seções são denominadas transversais. O plano que divide o corpo humano em metades direita e esquerda é denominado mediano. Toda seção do corpo feita por planos paralelos ao mediano é uma seção sagital ou corte sagital, e os planos de seção são também chamados sagitais. Os planos de seção que são paralelos aos planos ventral e dorsal são ditos frontais e a seção é também denominada frontal ou corte frontal. Os planos de seção que são paralelos aos planos cranial, podálico e caudal são horizontais. A seção é denominada transversal. Termos de posição e direção. A situação e a posição das estruturas anatômicas são indicadas em função dos planos de delimitação e seção. Assim, duas estruturas dispostas em um plano frontal serão chamadas de medial e lateral conforme estejam, respectivamente, mais próximas ou mais distantes do plano mediano do corpo. Duas estruturas localizadas em um plano sagital serão chamadas de anterior ou ventral e posterior ou dorsal, conforme estejam, respectivamente, mais próximas ou mais distantes do plano anterior. Para estruturas dispostas longitudinalmente, os termos são superiores ou cranial, para mais próxima ao plano cranial e inferior, ou caudal, para mais distante deste plano. Para estruturas dispostas longitudinalmente nos membros emprega-se, comumente, os termos proximal e distal referindo-se às estruturas respectivamente mais próxima e mais distante da raiz do membro. Para o tubo digestivo emprega-se os termos oral e aboral, referindo-se às estruturas respectivamente mais próxima e mais distante da boca. Uma terceira estrutura situada entre uma lateral e outra medial é chamada de intermédia e uma terceira estrutura situada entre uma anterior e outra posterior, ou entre uma superior e outra inferior, ou entre uma proximal e outra distal ou ainda uma oral e outra aboral, é denominada de média. A anatomia é o estudo da forma e da constituição do corpo. Seu estudo compreende tanto a evolução do indivíduo desde a fase de zigoto até a velhice, como o desenvolvimento de uma estrutura no reino animal. A anatomia macroscópica pode ser estudada de duas formas: a anatomia sistemática ou descritiva, que estuda os vários sistemas separadamente, e a anatomia topográfica ou cirúrgica, que estuda todas as estruturas de uma região e suas relações entre si. Origem embriológica. Quanto à origem,
Os órgãos podem ser classificados em homólogos ou análogos. Disse que dois órgãos são homólogos quando possuem a mesma origem embriológica, mas diferentes funções, como, por exemplo, os membros superiores do homem e as asas dos pássaros. A analogia, por sua vez, acontece quando dois órgãos têm funções semelhantes e diferentes origens embriológicas, como ocorre com os pulmões humanos e as guelras dos peixes. Métodos de estudo da anatomia. Inspeção, analisando através da visão. A análise pode ser de órgãos externos, a ectoscopia, ou interno, a endoscopia. Palpação, analisando através do tato é possível verificar a pulsação, os tendões musculares e as saliências ósseas, dentre outras coisas. Percussão, através de batimentos digitais na superfície corporal podemos produzir sons audíveis, que ajudam a determinar a composição de órgãos ou estruturas como gases, líquidos ou sólidos. Ausculta, ouvindo determinados órgãos em funcionamento, exemplo, coração, pulmão, intestino. Mensuração, permite a avaliação da simetria corporal e de eventuais megalias, que é o crescimento excessivo dos órgãos. Dissecção, consiste na separação minuciosa dos diferentes órgãos para uma melhor visualização. Métodos de estudo por imagem, inclui o raio-x, ecografia, ressonância nuclear magnética e tomografia computadorizada. Variações anatômicas normais. Existem algumas circunstâncias que determinam variações anatômicas normais e que devem ser descritas. Primeiro, idade. Os testículos no feto estão situados na cavidade abdominal, migrando para a bolsa escrotal e nela se localizando durante a vida adulta. Segundo, sexo. No homem a gordura subcutânea se deposita principalmente na região tricipital, enquanto na mulher o depósito se dá preferencialmente na região abdominal. Terceiro, raça. Nos brancos a medula espinhal termina entre a primeira e segunda vértebra lombar, enquanto que nos negros ela termina um pouco mais abaixo, entre a segunda e a terceira vértebra lombar. Quarto, tipo morfológico constitucional é o principal fator das diferenças morfológicas. Os principais tipos são do longilíneo, de indivíduo alto e esguio, com pescoço, tórax e membros longos. Nessas pessoas o estômago geralmente é mais alongado e as vísceras dispostas mais verticalmente, o brevilíneo, de indivíduo baixo com pescoço, tórax e membros curtos. Aqui as vísceras costumam estar dispostas mais horizontalmente, ou mediolíneo, características intermediárias. A identificação do tipo morfológico é importante devido às diferentes técnicas de abordagem semiológica, avaliação das variações da normalidade e até mesmo maior incidência de doenças, como por exemplo a hipertensão, que é sabidamente mais comum em brevilíneos. Planos anatômicos. O corpo humano é dividido por 3 eixos imaginários: o eixo vertical ou longitudinal, que une a cabeça aos pés, classificado como heteropolar. O eixo de profundidade ou anteroposterior, que une o ventre ao dorso, classificado como heteropolar. O eixo de largura ou transversal, que une o lado direito ao lado esquerdo, classificado como homopolar. Quando projetamos um eixo sobre outro temos um plano. Existem 4 planos principais: o plano sagital, formado pelo deslocamento do eixo anteroposterior ao longo do eixo longitudinal. O plano sagital mediano, formado pelo deslocamento do eixo anteroposterior ao longo do eixo longitudinal na linha mediana, dividindo o corpo em 2 metades, denominadas antímeros. O plano transversal ou horizontal, formado pelo deslocamento do eixo de largura ao longo do eixo anteroposterior. Planos transversais divide o corpo em segmentos denominados metâmeros. O plano frontal ou coronal, formado pelo deslocamento do eixo de largura ao longo do eixo longitudinal, dividindo o corpo em porções chamadas de paquímeros. Termos de relação anatômica. Inferior ou caudal, de mais próximo dos pés. Superior ou cranial, de mais próximo da cabeça. Anterior ou ventral, de mais próximo do ventre. Posterior ou dorsal, de mais próximo do dorso. Proximal, de mais próximo do ponto de origem. Distal, de mais afastado do ponto de origem. Medial, de mais próximo do plano sagital mediano. Lateral, de mais afastado do plano sagital mediano. Superficial, de mais próximo da pele. Profundo, de mais afastado da pele. Homolateral ou ipsilateral, do mesmo lado do corpo. Contralateral, do lado oposto do corpo.
Idiotopia, relação entre as partes de um mesmo órgão. Exemplo, o ventrículo esquerdo adiante e abaixo do átrio esquerdo. Esta foi a nossa introdução ao estudo de anatomia humana, espero ter contribuído com o seu aprendizado. Se você é novo neste canal, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações e ficar por dentro de todos os assuntos na área da saúde.